compartilhar com vocês o dia que eu flagrei a minha filha e uma amiga com o meu namorado na hora H. Eu vou dar uma resumida assim desde o começo para que vocês consigam entender melhor. Não é fácil contar, mas vamos lá. Eu tive a minha filha muito nova, com 14 anos. E o pai dela, na época, infelizmente, ele não assumiu, ele não quis saber nada sobre a minha gravidez. E desde quando minha filha nasceu, eu sempre trabalhei muito para poder sustentar ela. A minha mãe, ela me ajudou assim demais. Era ela quem cuidava da minha filha para que eu pudesse trabalhar. Até que quando a minha filha tinha 6 anos, eu aluguei uma casa e fui morar sozinha. Eu fui, embora da casa da minha mãe porque eu queria ter um cantinho meu, eu queria a minha privacidade. Só que a minha filha, ela não quis ir embora comigo, então ela ficou morando com a minha mãe. Até aí, tudo bem. Se passaram vários anos e nesse tempo todo, não sei porquê, só que a minha filha ela não era tão íntima de mim. Ela não gostava, ela não conseguia ficar por muito tempo comigo ou por muito tempo perto de mim. Ela sempre dizia que eu não era nada dela, que a mãe dela era minha mãe. E acabava que eu não tinha paciência para isso, então o que acontecia? A gente brigava muito. E essas nossas brigas acabavam separando cada vez mais a gente. E assim, toda vez que eu arrumava um namorado, a minha filha dava um jeito de me separar dele. Não sei se era ciúmes de mim, sei lá, eu realmente não sei. Até que um tempo atrás, eu comecei a namorar esse meu namorado. Ele era um homem assim muito bonito até, sabe? Chamava bastante atenção. E como de costume, a minha filha também começou a encanar. Só que depois de um mês mais ou menos, a minha filha parou de encanar com esse meu namorado do nada. Ela começou a se dar bem melhor comigo. Ela começou a frequentar a minha casa por mais vezes com as amigas dela. Quando eu dava rolê com esse meu namorado, ela sempre queria ir junto e eu sempre levava ela, as amigas dela. Até que um dia eu peguei uma mensagem meio estranha no celular do meu namorado e eu meio que comecei a desconfiar que ele estava me traindo. E nesse dia, eu fui até a casa da minha mãe e lá eu acabei desabafando com a minha mãe. Nisso, a minha filha veio por trás de mim, me abraçou e falou pra mim que ela ia me ajudar a descobrir a verdade. E eu fiquei tão feliz com aquilo, eu tava tão feliz que ela tava se aproximando de mim. O meu sonho era ter uma relação boa com a minha filha. Eu sei que eu não consegui criar ela, eu sei que eu não passei muito tempo com ela, mas eu tinha que trabalhar, eu não tinha outra opção. Beleza, passou um tempo, um bom tempo, e nesse tempo eu não achei assim mais nada de errado da parte do meu namorado. Até que um dia eu tava em casa, deitada já, tava vendo TV, era 1h da manhã, minha manicure me liga toda nervosa, dizendo que tinha uma coisa pra me contar. Então a minha manicure disse que tinha uma coisa pra me contar. Nisso, ela falou que uma amiga dela, que trabalhava no motel, tinha acabado de ver o meu namorado entrando no motel, junto com a minha filha e uma amiga da minha filha. Eu comecei a tremer na hora e eu perguntei para minha manicure se ela tinha certeza. E ela respondeu que sim, que ela tinha total certeza. Então eu peguei o nome do motel, peguei o número do quarto que eles estavam e fui. Eu só fui. Eu assim não pensei em nada, eu só queria entrar naquele motel. Cheguei lá no motel, fiquei esperando escondidinha lá na frente. E assim que eles abriram um portão para um carro entrar, eu aproveitei, entrei correndo e fui até o quarto. E assim que eu consegui achar o quarto, eu já cheguei entrando. E assim que eu abri a porta, tava os 3 no ato. Foi a pior cena de toda a minha vida. E o duro é que essa cena ela não sai da minha cabeça até hoje. Essa cena, ela me atormenta. Eu tava com uma vara na mão e a primeira que eu peguei foi a minha filha. Mas eu bati, gente, mas eu bati. Eu tava sentindo tanta raiva daquela menina na hora que nem parecia que eu era a mãe dela de tanta raiva que eu tava dela. Nisso, meu namorado veio pra me tirar de cima dela, arregacei com ele também. E por último, eu peguei a amiga. Pelo menos eu consegui deixar marcas bem profundas em todos eles. Então eu fui tirada de lá pela polícia. Aquele dia eu consegui sentir o pior sentimento da minha vida. Eu tava sentindo solidão, eu tava sentindo vazio, tristeza, raiva, decepção, raiva de mim como mãe. Enfim, passou tudo isso. 2 semanas depois desse ocorrido,
O pai da minha filha apareceu, simplesmente do nada, querendo conhecer ela. E acreditem se quiser, ela foi morar com o pai dela. Ela foi morar com uma pessoa que ela nunca viu e que ela nem conhecia. Atualmente, esse meu ex, ele namora com a amiga da minha filha, a própria que estava com eles lá no motel. Eu continuo solteira, a minha companhia é minha cerveja. E se depender de mim, eu vou continuar assim porque eu peguei trauma. E sobre a minha filha, a gente não se fala mais. Infelizmente, eu acho que eu perdi a minha filha para sempre. Eu só queria saber aonde eu errei, que parte que eu errei. Eu amo tanto ela. Eu só queria uma relação de mãe e filha normal, sabe? Mas no fundo eu acho que eu não nasci pra ser mãe. Eu achei a calcinha da minha babá dentro do carro do meu marido. Eu contratei uma pessoa para cuidar da minha filha porque eu precisava voltar a trabalhar. E eu sempre fui muito medrosa, então assim, eu coloquei câmeras por toda a minha casa. E quando eu fui procurar uma pessoa para poder cuidar da minha filha, eu contratei a pessoa que mais me passou confiança e tranquilidade. A moça que eu contratei era uma menina muito nova, né? Uma moça muito nova, muito educada e dava pra ver que, tipo assim, ela gostava muito de criança mesmo, e isso é o principal, né? Até que ela começou a trabalhar, né, comigo, começou a trabalhar pra mim, o tempo foi passando e nisso a gente foi assim se conhecendo mais. E cada dia mais eu passava a gostar mais dela. Até que um dia ela chegou em casa muito feliz, dizendo que estava grávida. Fiquei muito feliz por ela, afinal o sonho dela era ser mãe. Porém, um mês depois, ela descobriu a traição do namorado dela e infelizmente ela perdeu o bebê. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Em relação à minha filha, gente, assim, ela sempre cuidou muito bem. Eu sempre ficava de olho nas câmeras, então dava pra ver que ela cuidava com muito carinho. Só que com o passar do tempo, ela começou a ficar muito estranha. Ela tinha atitudes bem estranhas. Ela começou a se aproximar bastante do meu marido, até chegar no ponto do meu marido ele começar até a se incomodar, sabe? Todos os dias ela falava que o sonho dela era ter uma família como a minha. Ela falava que Deus era muito injusto com ela e muito justo comigo, porque além de eu ter dinheiro, eu tinha uma família linda. Só que até aí, eu meio que pensava que era somente uma frustração da parte dela, sabe? Pô, ela tinha acabado de passar por várias coisas, então assim, dava até que pra entender. Então eu sempre conversava muito com ela, aconselhava muito ela e falava pra ela que ia dar tudo certo. Beleza. Um certo dia, eu cheguei em casa e deu o horário dela ir embora. Só que bem na hora dela ir embora, gente, começou a cair uma chuva tão forte, mas tão forte, pensa numa tempestade real. Era impossível até de sair com um carro. Então falei pra ela esperar, né, que assim que acalmasse a chuva, eu levava ela embora. Só que a chuva ela não passava e cada vez ela ficava mais forte. Só que como tava ficando assim muito tarde, falei pra ela tomar um banho ali em casa mesmo e jantar com a gente. Então eu dei uma roupa minha pra ela, né, pra ela poder tomar banho, e dei uma calcinha minha nova pra ela também. Então ela foi, tomou o banho dela, colocou a roupa que eu dei pra ela e desceu pra jantar. A gente jantou tudo e assim que a chuva passou, eu pedi pro meu marido levar ela embora porque eu ia lavar a louça, eu ia aproveitar pra organizar a cozinha. Beleza, meu marido levou, tudo certinho, até que se passou uma semana depois disso. E um certo dia, essa minha babá, ela veio me pedir um conselho. Ela disse que estava saindo com um cara, mas infelizmente ele era casado, mas que ele ia deixar a esposa pra ficar com ela. Então, lógico que eu falei pra ela cair fora, porque é óbvio que isso não ia dar certo. Falei pra ela que todos eles falam isso, mas nenhum deles largam realmente a esposa. Só que não adiantou nada, porque todo santo dia ela falava desse boy dela. Até que um dia, por muita curiosidade, eu pedi pra ela pra ver uma foto dele. Ela começou a rir e disse que não poderia me mostrar porque eu conhecia muito bem essa pessoa. Fiquei mais curiosa ainda, insisti pra ela me mostrar, mas ela não mostrou. Aquele dia, eu confesso que eu fui dormir com uma pulguinha atrás da orelha.
Até que um outro dia, ela perguntou pra mim se o meu marido poderia levar ela embora. Ela falou que ela tinha um compromisso e que se ela fosse de ônibus ia demorar muito. O meu marido, ele não gostava muito de andar sozinho com ela, só que naquele dia, ele até que aceitou assim numa boa. E foi aí que a minha mente começou a querer encanar e eu comecei a que meio ligar uma coisa na outra. Não sei porquê, mas assim, naquele dia parece que deu um estralo na minha mente. E foi então que eu comecei a desconfiar dos dois. E bem nesse dia para ajudar, o meu marido demorou para voltar para casa. Até que no dia seguinte, a gente foi tomar café na padaria, eu e o meu marido. E assim que eu entrei no carro, eu vi uma calcinha debaixo do banco. Quando eu peguei aquela calcinha, eu vi que aquela calcinha era a calcinha que eu tinha dado para minha babá no dia que ela tomou banho em casa. Imediatamente, eu saí do carro e quebrei o pau com o meu marido. E a todo momento, meu marido pedindo pra falar, só que eu não deixava ele falar. Eu só sei que eu fui pra cima dele e eu fiz um regaço. Então, mandei ele arrumar as coisas dele e ir embora da minha casa. Eu lembro, assim, claramente da cena dele indo embora e falando: eu ainda vou te provar a verdade. Deus não vai deixar isso ficar assim. Eu nunca imaginei que você duvidaria do meu caráter desse jeito. Palavras do meu marido. Só que eu tava assim tão cega, com tanta raiva, com tanto ódio, que eu não conseguia ouvir o que ele tava falando. Eu só mandava ele embora. Então assim que o meu marido saiu de casa, eu liguei pra babá e falei pra ela que ela também não precisava mais vir trabalhar. Não falei motivo, não falei nada, só falei isso e desliguei. Tá bom. Passou 2 meses separada. E todo santo dia, o meu marido me mandava mensagem dizendo que me amava muito. Até que um dia, eu tava em casa de cama, ruim pra caramba, com muita dor de cabeça. Uma pessoa apertou a campainha. E quando eu fui ver quem era uma senhorinha e assim, bem humilde. Então eu fui lá até o portão, atendi ela. E assim que eu abri o portão, ela já estava procurando por mim mesmo. Até que ela começou a contar que ela era a mãe da minha ex-babá. Ela disse que precisava muito conversar comigo, então convidei ela para entrar. E ali ela começou a me contar que a filha dela armou para mim. Ela falou que a filha dela, no caso, não prestava. E que a filha dela tinha muita inveja de mim, da minha família, do meu casamento. Ela contou também que a filha dela falava que me odiava demais, que não suportava me ver todos os dias. Então ela contou que a filha dela nunca saiu com o meu marido. Ela colocou a calcinha ali de propósito. Ela falou que a filha dela contava isso pra ela rindo. E aquela senhorinha, gente, ela me contava tudo isso chorando. Era de dar pena, sabe? Ela falou que perdeu o controle total da filha e que ela já não sabe mais o que fazer. Então, no final da conversa, eu dei um grande abraço nela, agradeci muito ela por tudo. E assim que aquela senhorinha foi embora de casa, eu liguei pro meu marido, chamei o meu marido em casa, conversei com ele, pedi desculpas pra ele e a gente acabou voltando. A inveja, infelizmente, ela existe, gente. E se a gente não tomar cuidado, ela destrói a vida da gente. Essa babá, por muito tempo ainda, ela ficou meio que me infernizando o meu marido. Mas chegou uma hora que eu acredito que ela cansou, ela parou e ela sumiu. Eu nunca mais realmente vi ela. E depois de um tempo eu fiquei sabendo que ela foi embora da cidade, ela não morava mais com a mãe. Então depois que eu descobri que ela não morava mais com a mãe, eu comecei a ajudar a mãe dela. Todo mês eu faço uma compra, uma boa compra, e eu mando pra mãe dela. Ah, mas você realmente acredita que eles não tiveram nada? Acredito sim, acredito muito na mãe. Aquela senhorinha me passou muita confiança, muita verdade. E muitas outras pessoas também que descobriram isso vieram me contar sobre a fama dessa babá. Eu não sabia quando eu a contratei. Por isso que a gente realmente tem que tomar cuidado sim. E a gente não pode confiar em ninguém. Porque pra mim, gente, aquela menina parecia assim, ser uma santa. Oh,